Olá, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a prova da OBA, a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, mais especificamente dando dicas para você estudar e se preparar para essa prova, beleza? Para quem não sabe, a OBA, a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, é uma Olimpíada que vem crescendo, é uma Olimpíada científica que vem crescendo e ganhando notoriedade nos últimos anos. E nela, tanto alunos de escolas públicas quanto escolas privadas participam. Aí nesse gráfico você já consegue perceber que a maioria dos estudantes é de escola pública, mas existe bastante alunos de escolas privadas também. E se você não sabe sobre essa prova, não sabe sobre nível, sobre o que estudar, como estudar, essa parte aqui é a mais importante para você. A prova da OBA é dividida em 4 níveis. E o nível depende da sua escolaridade, do ano letivo que você está estudando. Como vocês podem ver aqui, se você está entre o primeiro e o terceiro ano do fundamental, você é do nível 1. Se você está no quarto ou quinto ano do ensino fundamental, você é do nível 2. Se você está entre o sexto e o nono ano do ensino fundamental, então você é do nível 3. E se você está estudando o ensino médio em qualquer ano, você é do nível 4. E atenção ao seguinte, o tempo para fazer a prova, que a gente já vai explicar um pouco mais na sequência, é de 2 horas se você for um aluno do nível 1, 2 ou 3. Mas se você for um aluno do nível 4, a duração da prova é de 3 horas, até 3 horas. Isso porque no nível 4 as questões são mais longas, são mais extensas na questão de quantidade de texto mesmo, e às vezes você tem alguns cálculos um pouquinho mais demorados. Por isso 3 horas, mas nível 1, 2 e 3 a prova tem 2 horas de duração. E lembrando que todos os níveis, tá? Sem exceção, do nível 1 ao nível 4, a prova é composta por 10 questões. É uma prova que você vai fazer presencial na sua escola em uma data específica. É uma prova impressa, então você não tem que copiar enunciado nem nada. A prova já tem o enunciado para você e você só precisa responder. E dando dicas não só de estudo, mas também na hora da prova, é fundamental o seguinte: não pode usar calculadora. Isso aqui foi motivo de muita controvérsia, porque na última edição, no último edital, era permitido usar calculadora, mas a partir deste ano não será mais possível usar calculadora. O edital vai estar aqui na descrição do vídeo, vale a pena você que quer estudar e quer se preparar bem, dar uma lida pelo menos uma vez para entender ali o que dá, o que não dá para fazer, às vezes até pegar algum detalhe que a gente não fala aqui no vídeo. É bem importante. Mas não pode usar a calculadora, pelo menos não mais. Aqui só para reforçar para vocês, né, a quantidade de alunos participantes na OBA no total, né, considerando aqui por ano, você percebe que teve uma queda brusca ali em 2020 e 2021 por conta da pandemia, mas 2022 e 2023 a prova da OBA vem batendo recordes. E sim, ela está se tornando uma prova cada vez mais importante, uma Olimpíada Científica cada vez mais importante. E só a título de curiosidade, esse outro gráfico aqui mostra qual que é a quantidade de alunos em cada nível em cada ano. Então você pode ver que praticamente todos os anos, qual que é o nível que mais tem alunos? É o nível 3. O nível 3, que é dedicado a alunos entre o sexto e o nono ano do ensino fundamental, é o nível que tem a maior quantidade de inscritos, de participantes. Mas não assusta não, porque a nota para você ganhar medalha, ou seja, a quantidade de acertos que você precisa ter para ganhar medalha, não varia muito, tá? Você precisa de uma nota mais alta no nível 1 e no nível 2 para ganhar medalha do que no nível 3, mesmo o nível 3 tendo mais participantes. E falando da prova, o que você precisa se atentar é o seguinte: lembra que eu falei que, independentemente do nível, a prova tem 10 questões? 7 delas são de astronomia e 3 são de astronáutica. E quando a gente fala em astronomia, a gente fala em lua, em movimentos planetários, nos planetas, constelações, estrelas, estações do ano, leis de Kepler e assim por diante. Já quando falamos de astronáutica, os assuntos são mais voltados a lançamento de foguetes e também de satélites, dentre algumas outras coisas. E agora a parte importante do vídeo: como estudar para a OBA. Sem dúvida alguma, o mais importante que você precisa fazer é se familiarizar com a prova, ir lá no site oficial da OBA, ir em provas e gabaritos, que o link vai estar aqui na descrição. Isso é fundamental. O estilo da prova, o estilo das questões não varia muito de ano para ano. Então a dica mais importante para você que não sabe a respeito da OBA é se familiarizar com a prova. Ir em provas e gabaritos e procurar principalmente pelas provas sem gabarito
e ir tentando resolver, pescar algumas questões para ver se você sabe ou não. E eu sugiro muito que você vá nas provas sem gabarito primeiro, para você tentar fazer sem as respostas. Porque quando você olha o gabarito, você pode ter uma falsa sensação de que você saberia responder a questão quando você não saberia. Então não se engane e tente olhar as questões ali, os assuntos da prova, sem o gabarito primeiro. E só depois que você realmente tentar fazer, aí você vai procurar os arquivos com o gabarito. E é importante você se familiarizar com as questões. Por exemplo, você pode ter questões de marcar X, como essa daqui, que você simplesmente marca uma alternativa. E é importante o seguinte, pessoal, uma dica extra. Recentemente, as provas da OBA têm ficado basicamente como questões de marcar X. Antigamente, você até tinha questões que você precisava escrever o resultado numérico de alguma conta, escrever o nome de um planeta em específico, mas de uns anos pra cá, o estilo tem mudado e geralmente é uma questão com 5 alternativas. E tem muito verdadeiro ou falso na prova, então uma dica extra é: se atente a questões de verdadeiro ou falso, porque mesmo as questões de verdadeiro ou falso, no fim das contas você vai ter que responder no gabarito. Então uma questão de verdadeiro ou falso, ela vai te dar várias afirmações e vai te dar ali qual que é a sequência de verdadeiro e falso em uma das alternativas. Isso, na minha opinião, deixa a prova até um pouco mais fácil, porque você não precisa saber as 5 afirmações ali, se elas são verdadeiras ou falsas. Você vai fazendo de uma em uma até chegar na alternativa que sobra. E nas de verdadeiro ou falso, não é apenas se você acertar você ganha 1 ponto e se você errar você ganha 0. Imagina que essa questão aqui que a gente tá vendo tenha a sequência correta como verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. O gabarito é a letra A, certo? Se você marcar a letra A, você ganha 1 ponto. Mas se você marcar outras alternativas, você ainda pode ganhar alguma pontuação. Veja, a letra B é muito parecida, só muda a terceira afirmação que está como verdadeira quando o gabarito é falso. Se você marcar a letra B, nesse exemplo, você ganha 0,6 pontos. E seguindo nessa mesma questão, você ainda pode tirar nota parcial marcando a letra C ou letra D. Só no caso da letra E, que não tem nada batendo com nada, que tá tudo errado, aí sim você ganha 0. Mas mesmo nas questões de verdadeiro ou falso, você pode ganhar nota parcial. E é importante você já praticar com questões de verdadeiro ou falso de todos os níveis. Vou dar um exemplo aqui, que a gente tem 5 afirmações e a gente tem que marcar o que é verdadeiro e o que é falso para marcar ali letra A, B, C, D ou E. A gente não vai resolver a questão, mas só para você ter uma ideia. Imagine que a número 1, a primeira afirmação, você não sabe, você não entendeu. Beleza, você pula. Daí a segunda afirmação, você fala, é verdadeiro. Essa eu sei que é verdadeiro. E você marca verdadeiro. Com isso, você já olha as alternativas e já elimina aquelas alternativas que não podem ser. Nas alternativas, você vê que a letra C e a letra E, elas dizem que a segunda afirmação é falsa, sendo que a gente viu que é verdadeira. Então, essas letras, letra C e letra E, não podem ser a resposta. E de repente você lê a terceira afirmação. E a terceira afirmação você olha e você pensa, poxa, essa daí é verdadeira também. E só com isso, sem olhar em mais nenhuma afirmação da prova, você já consegue matar a questão, porque a única alternativa que diz que a terceira afirmação é verdadeira é a letra A. E nesse exemplo você já marca letra A como gabarito. E você ganha nota integral, você ganha 1 ponto inteiro na questão, mesmo sem saber todas as afirmações. Então, nas questões de verdadeiro ou falso, não se preocupe em saber tudo, se preocupe em ter certeza em algumas afirmações para ir eliminando as que não podem ser a resposta correta. E outra dica fundamental, é claro, é dar uma boa olhada, uma boa estudada na nossa playlist aqui da OBA, na playlist aqui do canal da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, com diversos vídeos, diversos aulões, de questões fáceis, médias e difíceis para você aprender e ficar por dentro aí dos principais conteúdos da OBA. Tanto de aulões que a gente já postou, quanto de videoaulas aqui e aulões que a gente ainda vai postar, beleza? Muito importante você salvar essa playlist e dar uma boa estudada nela, porque são conteúdos selecionados. Então, pra gente resumir as dicas de estudo para você se preparar para a prova, aqui estão elas. Primeiro, e mais importante na minha opinião, dá uma olhada em provas anteriores e tente fazer as questões sem gabarito. Não vá olhando direto o gabarito e pensando, ah, essa eu ia conseguir responder, porque você vai estar se auto-sabotando. Tente fazer na raça, sem gabarito, e depois sim você confere as respostas. Segundo, é bem importante, dá uma olhada, dá uma lida no edital e vê principalmente ali os conteúdos. Lembrando que o link está na descrição do vídeo. Vai ter bastante conteúdo lá, mas não
não se assuste. Tente só focar naqueles conteúdos que você realmente não sabe nada. Aqueles que você sabe um pouco, deixa para estudar depois e foca naqueles que você ainda não sabe nada a respeito. Dica 3. Aprenda com os enunciados. Isso vale principalmente para os níveis 3 e 4, que os enunciados são maiores, mais extensos. Muitas vezes a prova da OBA quer te ensinar um conteúdo, então você não precisa saber o conteúdo antes da prova. A própria prova te explica para você responder a questão. Então não se assuste com o enunciado quando ele for grande, porque ele tá lá para te ajudar e não para te atrapalhar. Dica 4, como a gente viu aqui no vídeo, treine muito questões de verdadeiro ou falso. Tá sendo uma tendência nos últimos anos a prova da OBA ter mais questões de verdadeiro ou falso e menos questões com uma resposta aberta, que você precisa escrever alguma coisa, alguma palavra ou colocar alguma conta, beleza? Isso é bem importante. Quinta dica, está difícil? Volte um nível. Sim, não se acanhe, você tá estudando, ninguém tá vendo. Se você está no nível 4 e tá tendo dificuldade, volta pro nível 2, porque às vezes tem alguma coisa que você pode aprender numa questão mais fácil que você ainda não sabe. Então, se você olha as provas sem gabarito e tem dificuldade para entender, tem dificuldade para saber a resposta, tente fazer uma prova mais fácil para ir pegando o ritmo aos poucos. Não é vergonha nenhuma você estar no nível 3 e pegar a prova do nível 2, do nível 1, beleza? O importante é aprender. Sexta dica, treine contas. Isso vale principalmente, pessoal, para o nível 4, que é o nível do ensino médio, que a prova é um pouquinho mais extensa, né? Porque às vezes você tem que fazer umas contas um pouquinho maiores e, como a gente viu, não é mais permitido usar calculadora. Então, fazer algumas contas básicas, e quando eu digo treinar contas, eu digo realmente entender e realmente conseguir fazer sem dificuldade. Conta de divisão, de multiplicação, isso vai ajudar bastante na sua prova. E claro, a última dica, não podia deixar de falar, é a nossa playlist aqui do canal, que vai ser o primeiro link da descrição desse vídeo para você estudar os principais e mais importantes conteúdos que já caíram em provas da OBA e também resolver algumas questões lá no vídeo. Bem, essas são as principais dicas para você que vai estudar ou está estudando para a prova da OBA, a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu comentário, que a gente fica muito agradecido. Muitíssimo obrigado pela atenção, um grande abraço, ótimos estudos e até a próxima!